Antes que Zeus lançasse seus raios, que Atena representasse a sabedoria e que o Olimpo se tornasse o centro do poder divino, a Grécia Antiga era regida por seres primordiais e avassaladores, os titãs. Filhos do céu e da terra, estas forças ancestrais encarnavam os elementos e as leis fundamentais do universo, simbolizando aspectos imutáveis e irresistíveis da existência. Seus poderes não eram apenas físicos, mas representavam conceitos profundos, como o tempo, a justiça e o destino. Nesta narrativa, vamos reviver a era dos titãs e suas dinâmicas complexas com o mundo e com as divindades que sucederiam seu governo. Em cada capítulo, mergulharemos em mitos, reflexões filosóficas e lendas que serviram de base para a formação da cultura, da filosofia e da mentalidade ocidental. Os titãs representam forças da natureza e, ao mesmo tempo, elementos de nossa psique. Como eles enfrentaram o inevitável, como aceitaram ou desafiaram seus destinos e como suas histórias ecoam até os dias de hoje em tradições filosóficas como o estoicismo e o epicurismo. No início de todas as coisas, quando o universo ainda era um grande e profundo caos, nascem os titãs, filhos primordiais de Urano e Gaia. No estilo heróico que molda o fundamento das histórias antigas, os titãs surgem não apenas como entidades poderosas, mas como símbolos de forças primordiais que nos ajudam a entender os elementos eternos que sustentam a vida. Cronos, Oceano, Têmis e seus irmãos não eram apenas personagens. Eles eram o tempo, o mar, a justiça. Forças que se colocavam além do controle humano e que talvez personificassem os mistérios imensuráveis da própria existência. Joseph Campbell diria que esses primeiros seres representam a base de nosso anseio humano por significado, pois quando nos deparamos com as vastidões da criação, sentimos a necessidade de projetar ordem e propósito nessas forças. Mas a narrativa dos titãs é mais que o registro do começo, é a gênese do próprio conflito humano com o destino. Urano, temeroso de seus próprios descendentes, aprisiona os filhos no ventre de Gaia, trazendo ao mundo o primeiro sinal de tirania e opressão. É um ato que coloca em movimento a rebelião, um conflito entre gerações que irá ressoar ao longo dos tempos, onde a própria Terra, a mãe primordial, incita seus filhos a se erguerem. Na figura de Cronos, vemos o herói arquetípico que aceita a missão de desafiar o próprio pai. Um sacrifício que ele faz não apenas para salvar seus irmãos, mas para trazer uma nova ordem ao cosmos. Essa era não é meramente uma lenda antiga. Ela reflete o ciclo eterno de rebelião e renovação, uma dinâmica que continua a moldar a psique humana. Campbell acreditaria que esses temas são eternos, que cada época da humanidade revive esses ciclos e revisita essas forças primordiais em busca de redenção, controle ou entendimento. Os titãs, ao serem concebidos, personificam nossos desejos e medos profundos. Um lembrete de que nossa jornada sempre começa com um ato de criação e de confronto com o que nos originou. Sob o governo de Cronos, a Era de Ouro floresce, trazendo uma visão de mundo onde a ordem e a harmonia predominam. É um período de paz e abundância, um tempo que os mortais e os deuses mais tarde recordariam com reverência. No entanto, mesmo nesse cenário de equilíbrio, a ameaça da profecia de Urano permanece latente. Campbell apontaria que por trás da aparente serenidade, cada era dourada carrega em si a semente de sua queda, pois o que se estabelece como perfeito sempre atrai o desejo de mudança e de renovação. Durante a Era de Ouro, Cronos e seus irmãos assumem suas funções cósmicas, e cada um deles reflete um princípio essencial do universo. Têmis personifica a justiça, Oceano as águas primordiais. São figuras que ecoam os ideais de harmonia e estabilidade, como que para reforçar a ideia de que a existência é sustentada por um equilíbrio dinâmico. Campbell veria nesses personagens uma alegoria da busca humana pela ordem e pela verdade, a vontade de entender as leis fundamentais que regem o cosmos e encontrar um sentido nessa vastidão. No entanto, a profecia que ameaça o reinado de Cronos lembra que o poder absoluto está destinado a corroer-se. Cronos, ao se recusar a enfrentar o destino, age com temor e controle. Esse desejo de manter a ordem a qualquer custo transforma-se em uma prisão, em uma resistência que inevitavelmente se converterá em conflito. Campbell explicaria que o herói e o tirano são duas faces de uma mesma moeda, e que quando o governante passa a temer a mudança, ele se transforma na própria força que outrora combateu. Assim, mesmo em meio à paz e à prosperidade, o reinado de Cronos já se encaminha para seu ocaso,
porque a harmonia forçada é uma ordem que, no fundo, desafia a essência da vida e do crescimento. E é justamente a luta contra esse destino que irá deflagrar a próxima etapa da saga. A rebelião de Cronos contra seu pai, Urano, não é apenas um evento de transição de poder, é um rito de passagem que ressoa com o dilema universal de desafiar a autoridade. Campbell argumentaria que toda história de rebeldia é, em essência, uma busca por liberdade e identidade. Cronos, ao tomar a foice de adamante feita por Gaia, encarna o arquétipo do filho que desafia o poder estabelecido, não por mera ambição, mas por necessidade de sobrevivência. Ele representa o espírito do novo, que confronta o velho, em um ciclo eterno, que Campbell descreve como uma jornada de evolução e transformação. Quando Cronos se ergue contra Urano, o embate é mais do que uma luta física. Ele simboliza a destruição de uma velha ordem para abrir espaço para o novo. É a ruptura da primeira grande cadeia de poder, a libertação de forças reprimidas que estavam destinadas a reescrever as leis da existência. Campbell veria este ato de desafio como o primeiro passo da humanidade em direção à individualidade, onde romper com o passado é um rito essencial para que o futuro tenha espaço para emergir. As palavras de Urano, amaldiçoando Cronos e profetizando sua queda por um dos seus próprios descendentes, inserem no mito uma camada ainda mais profunda: a maldição do poder. Cronos se torna não apenas o governante, mas também o prisioneiro de uma profecia que mais cedo ou mais tarde trará seu próprio fim. Ele se vê refletido no destino de seu pai, perpetuando o ciclo da queda. Campbell interpretaria esse momento como uma advertência. A busca pelo poder sem controle conduz inevitavelmente ao próprio aprisionamento. No fundo, é o aviso de que todo governante, em sua ânsia por segurança, cria as sementes de sua própria destruição. Na ascensão de Cronos, já está embutida a tragédia que ele tentará evitar, mas que, como vemos nos grandes mitos, ele nunca conseguirá escapar. O nascimento dos filhos de Cronos, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, simboliza a continuidade da linhagem, mas também marca o início da ruptura. A profecia de Urano ainda ressoa no coração de Cronos, um lembrete constante de que seu poder é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Campbell veria o medo de Cronos como a raiz de uma tragédia maior, pois ao devorar cada um de seus filhos, ele se torna prisioneiro de uma ilusão, a de que o destino pode ser manipulado pela força. Esse ato, tão brutal quanto desesperado, representa o lado obscuro do poder, quando ele se afasta da sabedoria e se volta para a dominação. É então que surge a figura de Rhea, esposa de Cronos, que se recusa a aceitar a destruição de sua descendência. No nascimento de Zeus, ela representa a voz da resistência e da esperança. Campbell explicaria que, nesse momento, Rhea simboliza a força arquetípica do renascimento, a capacidade de um novo surgir mesmo sob as sombras da tirania. Ao enganar Cronos com a pedra envolta em mantos e esconder Zeus, ela planta a semente do conflito futuro, mas também da renovação. A criação de Zeus em segredo na ilha de Creta, longe dos olhos de Cronos, representa o surgimento do herói que desafiará o reinado corrupto. Campbell diria que cada herói nasce de uma ruptura com o mundo estabelecido, escondido e protegido até que chegue o momento certo para se revelar. O nascimento de Zeus não é apenas um evento familiar, é um símbolo da eterna capacidade de resistência que habita o coração humano. É a prova de que, mesmo quando todas as possibilidades parecem estar sob controle de forças opressoras, existe uma fagulha de renovação que desafia a lógica da destruição. Com a chegada de Zeus, o ciclo do conflito se reinicia, indicando que o destino não pode ser domado, apenas aceito. Rhea e Zeus representam juntos a promessa de que toda tirania será confrontada e que a natureza encontra sempre formas de subverter o poder pelo renascimento. O momento da revolta de Zeus contra Cronos é mais do que um embate familiar. É a reafirmação de que o destino, em sua essência, é inevitável. Zeus, ao retornar para confrontar seu pai, representa o herói que finalmente abraça seu papel, encarando a profecia que Cronos tanto temia. Campbell diria que esse confronto é o clímax arquetípico da jornada do herói, onde ele enfrenta não apenas o inimigo externo, mas também a força do passado, que precisa ser superada para que o novo se estabeleça. Ao libertar seus irmãos do estômago de Cronos, Zeus simboliza o poder restaurador e libertador que está no coração da renovação. Esse ato de liberação não é apenas uma vingança contra Cronos,
é o cumprimento do destino que resgata a ordem cósmica. Campbell argumentaria que cada libertação, cada ato de justiça cósmica, representa uma restauração do equilíbrio natural, uma reconexão com o propósito primordial que governa o universo. A aliança de Zeus com os Ciclopes e Hecatônquiros reforça a importância das forças da natureza e dos aliados inesperados na jornada heróica. Os Ciclopes, ao forjarem as armas lendárias, imbuem Zeus e seus irmãos de um poder divino que transcende a força física, elevando-os a um patamar onde o conflito se torna quase uma dança cósmica. Campbell interpretaria essas armas como símbolos das habilidades e virtudes que o herói adquire ao longo de sua jornada, dons que o tornam apto para enfrentar o destino. Na Titanomaquia, o embate entre titãs e olimpianos atinge um nível épico que ultrapassa o conflito comum. É uma batalha que ecoa pelo cosmos, uma luta pela definição da ordem e do poder que moldará o mundo. O triunfo de Zeus e a derrota de Cronos marcam a culminação do ciclo de transição entre gerações. Campbell veria nesse confronto a representação da eterna transformação da ordem, onde o novo, inevitavelmente, surge para substituir o velho. É a dança universal, onde cada geração cumpre seu papel, até que a próxima esteja pronta para assumir o seu lugar. A queda dos titãs e o aprisionamento de Cronos no Tártaro simbolizam mais do que a vitória dos olimpianos. É uma transição de uma era dominada pelas forças primordiais para uma nova ordem, regida por deuses que, embora poderosos, refletem um entendimento mais próximo da condição humana. Campbell interpretaria o Tártaro como uma espécie de purgatório mitológico, um local de confinamento para aquelas forças que, mesmo derrotadas, continuam a existir em um plano de resistência. A imagem dos titãs presos não representa sua aniquilação, mas sua contenção, um lembrete de que as forças primordiais ainda fazem parte da estrutura do cosmos. Zeus, ao estabelecer a nova ordem, não apaga o passado. Ele o honra ao colocar guardiões para vigiar o Tártaro e assegurar que as forças antigas não voltem a ameaçar o equilíbrio. Esse ato de vigília é, na visão de Campbell, uma expressão do arquétipo do rei sábio, que entende que governar não significa aniquilar o que o precedeu, mas aprender a coexistir e a controlar as forças que não podem ser destruídas. É um reconhecimento de que o poder absoluto é ilusório e de que a sabedoria reside na aceitação dos ciclos inevitáveis do universo. A queda dos titãs ecoa a transitoriedade do poder e as limitações de qualquer reinado. Campbell veria na queda de Cronos e seus irmãos uma alegoria sobre o caráter impermanente de todas as coisas, um tema central nos mitos e nas filosofias que valorizam a compreensão do tempo e da mortalidade. Na vitória dos olimpianos e na condenação dos titãs, observamos uma dança cósmica de poder que se desdobra eternamente. Não há vitória final, apenas ciclos que se alternam em uma sequência contínua de ascensão, queda e renovação. Os deuses olimpianos podem ter vencido, mas o Tártaro e tudo o que ele contém permanece como uma sombra daquilo que, embora derrotado, continua a influenciar silenciosamente o mundo. O legado dos titãs não termina com seu aprisionamento. Sua influência persiste, permeando a filosofia, o pensamento e a cultura que se desenvolveram ao longo dos séculos. Campbell veria essa influência como uma espécie de herança arquetípica, que cada geração revisita e redescobre. Os titãs, como forças primordiais, foram absorvidos não apenas como figuras de poder, mas como representações das forças fundamentais do universo. Forças que a filosofia antiga tentava decifrar e compreender. Eles se tornaram símbolos de temas como a passagem do tempo, a justiça cósmica e a luta entre o controle e o caos. Cronos, com sua associação ao tempo, tornou-se uma figura de reflexão para os estoicos, que acreditavam na importância de compreender e aceitar a passagem inexorável do tempo. Para Campbell, Cronos representa a natureza transitória da vida e a necessidade de enfrentá-la com coragem e serenidade. Themis, associada à justiça, ecoa a ideia de uma ordem superior que governa todas as coisas. Um conceito que reverberou nas leis e na ética das sociedades que viriam. Campbell sugeriria que essas figuras titânicas, com suas lições sobre o controle e a aceitação, são os precursores dos grandes arquétipos filosóficos que moldariam o pensamento ocidental. Ao longo dos séculos, os titãs foram reinterpretados como modelos de forças internas e externas, convidando os seres humanos a refletirem sobre seus próprios conflitos e limitações. Campbell acreditava que os mitos funcionam como espelhos da nossa psique.
Assim, ao revisitarmos os titãs, revisitamos também as forças que moldam nossa vida. A luta pelo poder, o desejo de justiça e a aceitação do destino. Cada titã se torna um lembrete do caminho que a humanidade percorre para compreender as forças que desafiam nossa compreensão, inspirando uma busca contínua por significado e propósito. A imagem dos titãs sobreviveu à passagem do tempo e continua a fascinar a imaginação humana, não apenas como vestígios de uma mitologia antiga, mas como símbolos vivos que aparecem em nossa literatura, filosofia e arte modernas. Campbell acreditaria que o apelo dos titãs se deve ao fato de representarem forças universais, conceitos e emoções que transcendem o tempo e as culturas. Eles são figuras arquetípicas que refletem nossa busca incessante por entendimento em meio ao caos, e por isso ressoam com profundidade nas mentes de pessoas em qualquer época. Cronos, por exemplo, permanece como uma personificação do tempo, um lembrete do poder implacável que nada pode deter. É uma figura que aparece em discussões sobre a finitude humana, reforçando o valor de cada instante. Campbell veria em Cronos o emblema da condição humana, na qual a nossa percepção da temporalidade molda nossas escolhas e motivações. Já Themis, símbolo da justiça, continua a inspirar o ideal de um equilíbrio universal, um princípio fundamental que aparece em diversas filosofias e sistemas de crença como um norte moral. Na cultura popular, os titãs aparecem como ícones de resistência e poder, figuras que resistem ao controle e evocam a luta contra as limitações impostas pela própria natureza. Campbell argumentaria que essa resistência simboliza a busca humana por transcendência e a eterna luta para superar as forças que tentam nos aprisionar. A psicologia moderna, em especial, encontrou nos mitos dos titãs insights profundos sobre o comportamento humano, as forças do inconsciente e a batalha entre razão e instinto. A permanência dos titãs na imaginação coletiva lembra que os mitos não são histórias ultrapassadas. Eles são narrativas atemporais que refletem as profundezas da psique humana. Eles convidam à introspecção, oferecendo uma oportunidade para cada indivíduo confrontar seus próprios titãs internos, forças indomáveis que, como nas histórias, podem aprisionar ou libertar, dependendo de como são compreendidas e enfrentadas. Os titãs representam mais que antigas lendas. Eles são ecos de forças que moldam nossa jornada, reflexos de nossa luta interna e da busca eterna por propósito e entendimento. Seus desafios, vitórias e quedas ecoam no coração da condição humana, lembrando-nos de que, por trás de cada batalha contra o tempo, o poder ou o destino, há a possibilidade de renovação. Ao compreendermos os titãs, compreendemos mais sobre nós mesmos, sobre nossos medos e nossa coragem, e sobre a grandeza que pode surgir mesmo das forças mais sombrias. Se essa jornada pelos mistérios e significados dos titãs despertou sua curiosidade, não pare por aqui. Inscreva-se no canal para mais conteúdos épicos e reflexivos, ative as notificações para não perder nenhuma atualização e compartilhe este conhecimento com amigos e familiares que também desejam mergulhar em temas profundos. Deixe seu comentário com suas impressões e ideias. Afinal, cada interpretação acrescenta uma nova camada ao mito. Vamos juntos explorar essas histórias que nos ligam ao que há de mais essencial